Fala aí galera, bom dia, Pericles Maia com vocês, treinador da base Trail Run. E hoje a gente vai falar sobre bastões de trekking, bastões de trail e um conteúdo sem enrolação prático para você já assistir esse vídeo e sair para fazer seu treino com os seus bastões, já entendendo como começar a treinar com bastão. Você que já é experiente com bastão, já vai saber dessas técnicas, mas você que não tem noção com bastão e quer começar a treinar com bastão, entenda quais são as diferenças dos bastões. Eu trouxe dois modelos bem parecidos, são os modelos telescópicos, então tá aqui ó, dois bastões diferentes. Que servem para trekking, para trail, mas tem diferenças que eu vou explicar nesse vídeo. Eu só não vou falar hoje sobre os bastões desmontáveis, que a gente vai gravar um outro vídeo só sobre esse tipo de bastão, porque já tem outras coisas relacionadas, tá? Mas para você que é iniciante, a gente tem aqui dois tipos de bastões. Eu vou apresentar para vocês cada parte do bastão, para que serve cada uma, e dizer porque que esse bastãozinho aqui é super acessível e fácil para você começar a usar bastão ainda essa semana, se você não tem bastão ainda. Ela nunca usou bastão, vai começar do zero, é atleta de rua, você vai ver como que é fácil começar a entender a logística de usar o bastão. Primeiro dia na montanha, primeiro dia usando os bastões. Vamos entender primeiro qual é a diferença de um bastão de trekking para um bastão de trail. Primeira coisa é o peso, certo? Você vai ver que nas provas a galera usa o bastão desmontável. É um tipo de bastão que a gente vai falar no outro vídeo, como eu já disse, mas eu vou apresentar esses dois aqui porque eles são diferentes de trekking para trail. Esse bastão é um bastão de trekking, certo? Você vê que ele tem a manopla aqui muito mais rígida, mais cheia de detalhes. O strap, esse aqui é muito parecido, né? essa fita, essa cordinha. E ele é um bastão que ele é muito mais pesado, ele tem uma resistência maior à carga. E esse bastão especificamente, ele tem molas, certo? Ele tem um amortecedor aqui, ó. E ele é um bastão que tem essa mola aqui interna, tá vendo? Então ele tem uma absorção de impacto. E a galera do trekking, né, que vai caminhar vários quilômetros aí na montanha num dia, carrega muito peso, porque carrega o mochilão. Então esse bastão precisa ser mais pesado realmente, porque ele tem mais material para resistir mais à carga, porque é o peso do atleta, né? O peso da mochila que é 15, 20 quilos, mais o peso da gravidade ali agindo em tudo isso, né? Fazendo força no bastão para sustentar a descida e para aliviar, para trabalhar na subida, certo? Então esse é um bastão que ele tem essa mola, e ele é um bastão que a trava dele é rosqueável, então você puxa até o limite e vai rosquear ele aqui, ó, até ele travar. Fiz até o barulhinho de travar, aí agora aqui, ó, ele não sai mais, tá vendo? Então já chegou no limite. Aí a outra parte aqui, ele puxa também e vai girar até travar, certo? E aí você tem que regular o tamanho do seu bastão, que a gente vai falar mais pra frente como regular esse tamanho. Travou esse bastão, pronto, você está pronto para o uso. E como no trekking você vai passar várias e várias horas usando esse bastão sem precisar desmontar, tranquilo dele ser desse esquema rosqueável e tem as molas, tá? Então é um bastão para trekking que pode ser usado para o trail, mas não é funcional porque ele é mais pesado, ele tem que ficar rosqueando, tem essas características aqui. Eu vou mostrar a diferença nesse outro bastãozinho aqui, que também é para o trekking, mas é muito bem usado para o trail running e é bem acessível. Então esse bastão azulzinho aqui é um bastão da Quechua, vende na Decathlon, super barato na época, eu comprei por R$140 o par. Mas você vê que ele é bem mais simples que o de cá, e ele também é telescópico, porém o sistema de engate dele é diferente, ele não é de rosca. Ele tem aqui uma travinha também, é uma trava onde você aperta um clipezinho e você consegue regular já com os tamanhos específicos. Então nesse caso aqui ele já vem pré-regulado, então se você é uma pessoa maior como eu, que tenho 1,90 m, vai usar bastão a 130 centímetros, nesse primeiro aqui, aí por aí vai, né? Tem aqui as medidas certinhas já, e a parte de baixo, que também ela é de trava, ela já trava no ponto certo. Então você não precisa ficar rosqueando ela. Para o trail funciona melhor porque você consegue desmontar esse bastão e carregar na mochila, por exemplo. Porém, comparado aos bastões desmontáveis, ele fica um tamanho maior. Tá? Ele não fica tão pequeno para carregar na mochila ou carregar na cinta de corrida, na cinta de trail. Então você vê que ele fica desse tamanho aqui, é o limite dele, tá vendo? O bastão de trail desmontável, ele fica isso aqui, ó, é muito menor. Vamos entender então as partes dos bastões, certo? Vamos lá. Vou pegar os dois aqui para a gente comparar. Eu tenho aqui, vamos começar pela parte de baixo. Certo? Eu tenho a ponteira, essa ponteira ela é feita de tungstênio ou aço, né, bem reforçado, que é para resistir justamente a essa pancada no chão. Se vocês observarem, não sei se vai dar para ver aí, esse aqui já está bem desgastado, ó, então, porque já tem alguns anos que eu tenho esse bastão, mais ou menos 5 anos. O de cá também já é um bastão que está bem usado do trekking, e são bastões que têm ponteiras diferentes. Essa ponteira aqui ela é maior, normalmente os bastões de trail vem só com essa ponteira, sem essa roseta. Essas rosetas, na maioria dos bastões, são desmontáveis. Então esse por aqui, por exemplo, ele veio com a rosca, que já está bem usado, já perdeu a rosca, mas você consegue colocar a roseta e tem tipos diferentes de rosetas. Nesse caso do bastão da Quechua, ele já é fixo, é uma roseta fixa que eu não consigo tirar. Para tirar aqui eu teria que cortar, dar um trabalho, então eu acabei deixando, não tirei. Certo? Seguindo as outras partes dos bastões, a gente tem os tubos. Nesse caso aqui eu tenho 3 partes desse bastão.
O bastão de cá também eu tenho mais 3 partes, né, que elas se encaixam. Vamos para uma parte super importante do bastão agora. Então eu tenho aqui as manoplas, certo? Essa daqui é uma manopla rígida, tá? Muito usada no trekking. No de cá, a manopla ela já é seguindo, é tubular seguindo, não é anatômica como essa, que tem aqui o formato, né, da mão. Mas ela tem uma espuma aqui, certo? Que é o lugar onde a gente pega no bastão. Tem aqui o cabeçote do bastão, né? Que nesse caso aqui ele é só para poder dar essa fixação na mão. O de cá ele tem também uma parte alta aqui que já vem fixado o strap. E uma parte importantíssima que é isso aqui, ó, o strap, né, essa cordinha. Olha só a diferença, tá? Um bastão da Quechua, ele é bem mais simples, é um bastão acessível, bem barato. E ele vem com uma cordinha, um cordelete, certo? Que funciona super tranquilo, super bem. Porém, ele não tem regulagem. Como é que acontece o uso desse bastão? Tá vendo que ele tá folgado? A pegada aqui, né, na manopla, ela nunca é com essa cordinha solta, é justamente pinçando essa corda. Eu faço a pinça da corda e abraço no bastão. Então, ó, pinçou a corda, abraça no bastão. Só que nesse caso eu tenho que fazer isso aqui para eu conseguir regular. Então eu giro, faço essa torção na cordinha, no cordelete, para daí eu conseguir abraçar e pinçar. Porque isso aqui vai me ajudar na técnica de uso do bastão, que é justamente a técnica de empurrar a mão na cordinha, no cordelete ou na fita, né? Não no bastão em si, fazendo força no bastão, apertando o bastão. Então essa cordinha ajuda muito nesse caso aqui. O outro bastão aqui de trekking, e muitos bastões de trail ele vem nesse formato aqui, os bastões mais melhores um pouco, mais evoluídos, né, digamos, que é essa fitinha, tá? Esse strap que ele tem já uma regulagem aqui, ó. Então você já consegue deixar pré-regulado, né? Basta regular aqui o tamanho que você vai querer, com uma regulagem de mochila, por exemplo, e aí você consegue usar, é mais confortável porque não machuca tanta mão, porque a cordinha, essa cordinha vai machucar bastante porque é mais fina, né? A área de contato é menor. Aqui como é uma fita, vai ser muito mais tranquilo. Então, sempre que você vai usar o bastão, você vai colocar a mão por baixo da fita, tá? Então, ó, tá aqui a fita, né? O cordelete, você vai colocar por baixo, para conseguir fazer a pegada com a pinça, né? Então pegou aqui abraçando essa pinça, ó, e aí pegou. Porque dessa forma você vai conseguir ter essa pressão aqui, ó. Você vai conseguir pressionar a mão no bastão. E esse tipo aqui é muito mais confortável, certo? E tem várias marcas aí que você consegue comprar no AliExpress e em outros vários sites, bastões que são acessíveis, que tem já essa fitinha que é bem confortável. Então isso aqui é um equipamento interessante, uma tecnologia muito interessante no bastão. Tem bastões aí como a Alec, né, que é bem famosa aí, que patenteou um clipe, né, no bastão, onde você vem com a luva e aí você consegue clipar e desclipar essa luva ao invés de ser uma fitinha como essa, tá? Então o bastão fica solto, você consegue clipar e desclipar, que é bem mais prático, mas é apenas uma coisa, um detalhe. Então se você já tem um bastão de trekking aí, por exemplo, você já tem experiência com o trekking, você pode usar o seu bastão de trekking para começar a correr com ele, mas é bem mais pesado. Então assim, eu não sei qual é o peso desse aqui, mas dá uma diferença absurda pegando os dois juntos aqui, ó. Eu vou te dizer que de 200 gramas de diferença aí, mais ou menos, né? Então assim, esse bastão é muito mais leve, tá? E aí pro trail vai funcionar muito bem se você é iniciante, não quer investir caro no equipamento e vai começar a correr agora, vale a pena sim. Ele custa nessa média de R$150 aí na Decathlon e vai te atender super bem para você iniciar a sua corrida com bastões. Um detalhe importante é o seguinte, desmontar e montar bastão na prova, por exemplo, né? Então eu corri com esse bastão a terras altas, trail run, corri os 60 km a ultra, e eu corri com esse bastão. Então ela é uma prova que dá para usar bastão a prova inteira, então eu acabei passando a prova inteira com o bastão sem desmontar, certo? Então mesmo nas descidas, como eram muito inclinadas, eu usava esse bastão para me dar um suporte de apoio nas descidas, sem precisar ficar desmontando, tá? Então tem provas que realmente não vale a pena você ficar montando e desmontando o bastão, mesmo quando o bastão é do modelo desmontável. Às vezes vale a pena você correr com ele montado mesmo, e aí tem técnicas, né, que a gente ensina nos nossos vídeos aí para você correr com o bastão montado com segurança, para você não se machucar e nem machucar o seu colega que está correndo na frente ou atrás. E como que você vai regular o bastão para o seu tamanho? Porque se você usa o bastão, um tamanho muito alto, o seu braço fica aqui em cima, fica inviável o uso, né, da técnica do bastão. Se ele está muito baixo também, você perde amplitude de movimento para aplicar força e não fica legal, você acaba não usufruindo do que o bastão consegue te entregar de performance. Então, em primeiro lugar, para esse tipo de bastão aqui, o telescópico, e nesse caso desse que tem as travinhas, né, esse clipe, essa parte de baixo, ela é fixa, tá? Tamanho fixo padrão. Então tem aqui as setinhas, que é para você alinhar a seta com o buraco aqui do clipe, e aí para desmontar você aperta, empurra, ele sai do lugar, você consegue fechar. Para montar, né, para trazer de volta, você vai alinhar as setinhas aqui e vai puxando devagarzinho até ele clipar e travar. Clipou, travou a primeira parte. Essa segunda parte, a parte do meio, é a parte regulável. Então eu tenho aqui o furo dos tamanhos já, né, com cada tamanho, 120,
125, 130, 140, 135, quer dizer. E aí você tem que regular para o seu tamanho. Como você vai saber seu tamanho? É uma conta básica simples. Se você multiplicar 0,68 pelo seu peso, você vai conseguir achar aproximadamente o tamanho que você vai ter que usar do bastão. Nesse tipo de bastão, é tamanhos fixos, tá? Tamanhos padrões. Claro que tem pessoas que, mesmo sendo de uma altura parecida ali com 1 centímetro de diferença, tem pernas maiores, tem braços maiores, tem um tronco maior ou menor. Então, são ajustes finos que você tem que fazer depois. Esse tipo de bastão não permite ajuste fino, porque já vem com as medidas já prévias para você. Nesse caso aqui, desse de tracking, ele consegue o ajuste fino, porque você consegue, né, colocar ele aqui no tamanho que você quiser. Esse, como já está mais velho, já perdeu aqui as réguas de regulagem. Mas você já tem experiência, você consegue medir, marcar o tamanho que você quer montar ele. Nos desmontáveis, tem os que já vêm padrão fixo, então você já compra o bastão naquele tamanho, não tem como mudar, 110, 115, 120, 125, 130, ou você pode comprar o modelo que ele é regulável. Então as partes dobráveis, elas são fixas, você dobra, o tamanho é fixo, então quando montar vai ficar daquele tamanho, mas a parte regulável é como essa aqui de cima, onde você vai conseguir ter uma trava, seja de clipe ou seja de alavanca, né, de blocagem, para travar ele, e você consegue botar do seu tamanho, certo? Então 0,68 vezes a sua altura vai dar aproximadamente o tamanho que você tem que usar o bastão. E agora lá fora eu vou te mostrar como você vai regular esse bastão na sua altura na prática, para você entender a angulação do seu braço e a angulação que esse bastão vai estar atacando o chão e como a gente usar o strap para a gente conseguir fazer, usufruir, né, da melhor performance com o bastão. Então, como montar o bastão do tamanho certo? Eu tenho aqui já a primeira parte pré-fixada, já está montada. A segunda parte aqui eu vou regular ele no tamanho errado para mim, um tamanho menor do que é o meu tamanho realmente. Tá? O bastão ele fica bem baixinho. E aí percebe que agora eu não tenho angulação, não tenho amplitude de movimento da articulação do cotovelo, que é o que faz me fazer a propulsão. Então, ó, eu vou encaixar esse bastão no chão, já está praticamente esticado o braço, não tem mais para onde fazer força para fazer a propulsão. Então eu vou continuar fazendo força só na perna e carregando o equipamento à toa, sem usufruir do que ele realmente pode me ajudar. Então, como que eu vou regular ele? No meu caso, eu vou usar ele com 125 centímetros, né? É a média da minha altura, porém esse bastão, como ele é pré-fixado, não tem 125, então eu vou usar ele com 120 centímetros. Mas que eu já estou acostumado a usar, né, nessa altura, então funciona super bem. Olha a diferença. Olha a angulação do meu braço agora. Eu tenho quase 90 graus aqui de ângulo, ele fica um pouco mais inclinado, um ângulo um pouco mais aberto, porque o encaixe do bastão ele nunca é reto no chão assim, formando o ângulo de 90 graus do bastão com o chão. Ele é sempre uma inclinação de 70 graus, 60 mais ou menos, para eu conseguir encaixar ele declinado assim e conseguir ter angulação de propulsão. Porque se eu encaixo ele em 90 graus, eu vou ter que esperar o momento de meu corpo ir para frente, para essa angulação ficar no vetor de força para eu conseguir fazer o movimento. Então eu sempre vou encaixar o bastão já numa angulação de 60 graus mais ou menos, para eu conseguir fazer essa força, né, do braço de alavanca aqui para trás. Então eu empurro esse bastão no solo e consigo fazer a propulsão, certo? Eu estou com o bastão aqui já certinho na minha mão, né? Vou pinceir os dois bastões e vou ensinar para vocês uma técnica fácil para vocês já começarem a aplicar, que é a técnica do encaixe duplo, tá? Se você lembrar lá dos esquiadores que eles fazem esse encaixe para fazer a propulsão, se você aprender esse encaixe já está de bom tamanho para você iniciar o uso do bastão. Tem outras técnicas de encaixe, triplo, alternado, mas você aprender hoje encaixe duplo e conseguir aprender a fazer essa força e dar a passada junto, já vai ajudar bastante. Então, ó, lembra que eu falei? O encaixe do bastão ele não é assim, 90 graus, o bastão reto no chão. Eu tenho que encaixar ele já nessa angulação mais na diagonal, para encaixar já mais ou menos na linha do meu pé aqui, ó, tá vendo? Encaixou aqui, você já consegue fazer mais força. Aqui você consegue fazer força porque você tem um cotovelo com a amplitude de movimento correta para fazer a propulsão. Então o que é que você vai treinar? O bastão está regulado certinho, vai colocar os dois bastões aqui à frente, o braço à frente, e ficou esse bastão nessa angulação e vai fazer uma passada, faz a propulsão, volta, aí de novo, encaixou esse bastão, faz a propulsão, volta, faz 10 vezes com a perna direita na frente, depois 10 vezes com a esquerda na frente. Então encaixou, faz a propulsão, volta. E repete isso para você entender como funciona essa aplicação de força no braço, no bastão. Depois que você entender isso, você vai conseguir fazer essa caminhada mais contínua, porque com o encaixe duplo, você dá 3 passos até conseguir encaixar de novo e fazer a propulsão. Então, para cada 3 passadas, você consegue fazer o encaixe do bastão e conseguir fazer a propulsão. Então, exercício básico para você já treinar agora e já aprender. Encaixou o bastão, faz a propulsão, volta. Encaixou o bastão, faz a propulsão,
volta. Repete 2, 3 séries aí de 10, você vai conseguir fortalecer o seu tríceps, que precisa ser fortalecido, porque senão você desgasta demais, e aí sim você vai conseguir começar a performar realmente com os bastões, tá? Então tá aqui, dica básica, você já entendeu tudo nesse vídeo de como é cada parte do bastão, para que serve cada parte, para que serve a importância disso aqui, ó, do strap, e de como usar uma técnica básica para você começar a usar o bastão agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para sua galera, porque quanto mais a gente compartilha, mais o YouTube vai entregando, a gente vai crescendo no canal aí, e desde já valeu demais para quem já está seguindo a gente e já compartilha nossos vídeos. Então tamo junto, bota a base e vem correr. Peraí que o Ismael é com vocês, o seu treinador de Trail Running.